Olá, bom dia. Você já tomou a vacina? Está esperando ainda? Qual? A Coronavac você quer tomar? A vacina russa, a Sputnik? Ou a de Oxford? Qual delas você está esperando para tomar? Na verdade, quando eu era criança, nas ruas de Londrina, no centro de Londrina, tinha um índio e ele vendia alguns produtos lá e juntava uma multidão ao redor. Ele tinha lá um peixe elétrico que ele falava que curava reumatismo. Alguém tinha que ir lá e segurar no peixe e levar um choque para ser ativado, suas articulações, etc. E ele vendia também uma pomada, que era um vidrinho lá, que ele dizia que servia para todos os males. Aquela pomada curava espinha e curava câncer também. E aí ele conseguia vender, com boa lábia, ele conseguia vender aquelas coisas dele lá que não sei se de fato funcionava para alguma coisa. No entanto, enquanto você está esperando para tomar uma vacina para a sua saúde, para a sua proteção contra um vírus, eu quero dizer a você que existe uma vacina que sim, essa sim serve para todos os males. Uma vacina que resolve toda a sua vida. E você pode pensar assim, mas como é que essa vacina pode resolver todas as coisas? Ela não existe remédio, um remédio só para todas as coisas. Eu quero dizer para você, sim, existe sim. Esse remédio é a fé em Jesus Cristo, é o Evangelho do Senhor. Eu quero levar você a um texto bíblico, e eu quero que você gaste alguns minutinhos para você entender como isso funciona, para que você possa sair daqui. Eu tenho certeza que se você ouvir esta mensagem, você vai sair com o entendimento de que existe uma vacina para todos os males. Salmo 34 é um salmo de Davi, um homem que andou com Deus, um homem que tinha experiências com Deus, uma pessoa da qual Deus disse que é um homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. E esse homem então escreveu muitos textos, e em um desses textos aqui, ele coloca a perspectiva dele em relação a Deus. Aquilo que Deus é para ele, aquilo que o Senhor fez na vida dele, e o quanto disso ele pode recomendar para as pessoas, qual é o caminho das pedras, qual é o segredo da casa das máquinas, como chegar lá, como ter essa intimidade com Deus, essa confiança, essa fé em Deus. Você deve entender que Davi não era alguém que caiu de paraquedas e começou a falar com Deus. Ele tinha um lastro de comprovação, um lastro probatório de que havia alguma coisa diferente na vida desse rapaz. Ele começou como um jovem, até que um dia, você conhece a história, ele teve a oportunidade de enfrentar um gigante que veio contra o exército do qual ele pertencia, do qual o seu povo pertencia. Era o exército do povo de Israel. Davi não era soldado, no entanto ele foi levado à guerra por uma conveniência. Ele precisava levar alguns mantimentos para os seus irmãos e para os generais ali, a mando do seu pai Jessé. E quando ele chega lá, pensou que ele veria soldados, gostaria talvez de ver os irmãos dele que eram soldados, lá paramentados e com os equipamentos esses que ele desconhecia, que não sabia manusear, mas ele gostaria talvez de ver um exército em marcha, um exército pronto para a batalha. E quando ele chega lá, ele encontra mais do que isso, ele encontra um confronto. E naquele confronto, era um confronto diferente dos demais, porque geralmente os exércitos se enfrentavam e o melhor vencia, derrotava o outro. Mas naquele momento então se levanta um homem, um soldado, um guerreiro muito grande, conhecido como Gigante Golias, porque ele tinha aproximadamente 3 metros de altura. E ele então confronta o exército, dizendo assim: mande um de vocês. Ele estava, lógico, tomando vantagem da sua estatura e também das suas habilidades, porque ele era guerreiro desde a sua infância. E ele então se confronta com aquele exército e diz assim: olha, mande um dos seus homens para lutar comigo. Se ele me vencer, nós não vamos ter batalha aqui, nós nos rendemos diante de vocês. No entanto, se eu vencer, vocês todos são nossos servos, nossos escravos, e nós os levaremos como escravos. E lógico que a proposta, a nível humano, era muito ruim para o povo de Deus, porque eles não tinham gigante entre eles.
Nós vemos que Saul era um homem alto. A Bíblia diz que do ombro para cima ele sobressaía os demais. No entanto, ele não era páreo para um gigante como aquele, um homem de 3 metros de altura. Vamos supor que Saul tivesse aí seus quase 2 metros de altura. Mesmo assim, ele ficava 1 metro ainda abaixo daquele gigante enorme. O que ele tinha para cima também se projetava para os lados, ombros largos e fortes, capacitados para levantar e manusear aquelas ferramentas pesadas. As ferramentas do Golias eram muito mais pesadas ainda, de acordo com a sua estatura. E isso colocou todo o exército em polvorosa. Estavam tristes, abatidos, angustiados. E é nesse cenário que chega Davi, e ele escuta aquele homem afrontando, e alguém estava dizendo assim: olha, o homem que tiver a coragem de enfrentar o Golias, o rei vai acumulá-lo de bens, vai dar muito dinheiro para ele, vai dar a filha do próprio rei, a princesa, em esposa para ele, e também a família dele não pagará impostos em Israel. E o Davi achou interessante aquilo, porque para ele o Golias era uma pessoa vencível. Mas como é que pode um garoto olhar para um gigante e ter uma opinião diferente dos soldados, uma opinião diferente de todo o exército de homens preparados? Havia alguma coisa dentro de Davi. Ele já havia sido vacinado com aquela vacina que realmente cura todos os males, que é a resposta para todos os problemas. Exatamente essa a condição de um homem que tem essa disposição de enfrentar um gigante. Ele olha para aquele gigante e ele pergunta de novo, pergunta para um outro: o que é que o rei vai fazer? Qual a recompensa para alguém que derrotar esse gigante? E dizem para ele a mesma coisa: o rei acumulará de bens, lhe dará filha em casamento, e a sua família não pagará mais impostos em Israel. E ele acha muito interessante. No entanto, o irmão dele, o qual ele tinha ido levar o mantimento, escuta aquilo e diz para ele assim: o que você veio fazer aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Tentando rebaixá-lo, tentando fazer, porque o irmão dele provavelmente já o conhecia e sabia da sua coragem, da sua valentia, porque o mesmo Davi disse que quando ele estava pastoreando as suas poucas ovelhas, em algumas ocasiões vieram animais para atacar as ovelhas, e ele disse assim: o urso pegava a minha ovelha e saía correndo com ela. Eu ia atrás do urso, matava o urso. Quando o urso vinha para cima dele, ele dizia que segurava na barba do urso e o matava e recuperava a ovelha. A mesma coisa ele disse que fez com o leão, porque havia alguma coisa diferente nesse jovem. Havia uma unção sobre a vida dele, a presença de Deus estava sobre a vida dele, uma experiência real com Deus, uma experiência real que transcende qualquer experiência religiosa. Você que se vale de muitos anos de convertido, de conhecedor das Escrituras, de ter uma carreira religiosa brilhante, todos o admiram, mas falta em você aquela vida, aquela força, aquela energia que nós só conseguimos encontrar em alguém que carrega em si a presença de Deus e que tem no seu currículo somente isso: Deus está sobre a minha vida. No currículo de Davi você não veria: olha, eu sou pastor há muitos anos, eu tenho conhecimento de Deus há muitos anos, eu tenho conhecimento das Escrituras há muitos anos, eu vou todos os anos à igreja, porque era um costume de reunir-se uma vez por ano todo Israel, eu vou todos os anos à reunião, não falta uma só, eu ajudo os pobres, eu cuido das viúvas, das crianças. Não, ele não tinha isso no currículo dele, embora isso são atribuições de quem caminha com Deus. Isso acontece. Você não faz isso para que seja aceito por Deus, mas pelo fato de você ser aceito por Deus, você faz essas coisas naturais na vida de alguém que anda com Deus. É você ser luz desse mundo, você ser o sal da terra. É natural você fazer as coisas de Deus, fazer as boas obras, porque você é de Deus. É muito diferente de quando alguém quer fazer boas coisas para ser aceito por Deus e usa isso como currículo. Deus não aceita essas coisas como currículo, Ele aceita somente a fé. Quando você tem a sua fé correndo pelas suas veias, dentro do teu ser, na tua alma, no teu coração, essa energia, essa força que olha na cara do gigante e diz assim: eu hoje vou derrotar você, eu vou vencer você. É isso que você precisa. Quantas pessoas desesperadas neste momento, tristes, abatidas, angustiadas, e ontem mesmo elas diziam assim: olha,
o que deve acontecer na minha vida vai acontecer. Deus cuida de mim, e cantam na igreja: Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, segura na mão de Deus, eu ando com o Senhor, eu vou. Mas tudo são coisas da boca para fora. A pessoa que de fato internalizou isso, que realmente crê no Senhor, ela não está preocupada com nenhum vírus, não está preocupada com nenhum mal, não está preocupada com o desemprego, não está preocupada com nenhuma desgraça, não está preocupada com isso, porque ela sabe de fato, ela sabe o que ela tem, ela sabe o que ela tem. Ela vai enfrentar qualquer gigante, sobretudo ainda se houver uma recompensa para derrubar esse gigante. Davi não seria Davi se não tivesse passado por esse gigante, se ele não tivesse enfrentado esse gigante. Davi não seria quem nós conhecemos hoje, porque dali ele foi projetado para o reino mais importante de Israel, o reinado mais emblemático de Israel. Começou exatamente nesse confronto, foi uma porta que se abriu para que Davi chegasse ao trono. Você está enfrentando lutas hoje? Se você enfrentar essas lutas vacinados, com a fé em Jesus Cristo, de fato você terá diante de si uma porta que se abre para projetá-lo para algo maior ainda de Deus na sua vida. Salmo 34, ele vai dizendo qual é o segredo, Davi. Se Davi estivesse aqui hoje nesse estúdio, eu perguntaria para ele: Davi, qual é o segredo? Talvez ele me responderia: leia o Salmo 34 e você vai entender. E nós vamos ler o Salmo 34, que diz assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. O louvor está continuamente na sua boca, ou as reclamações têm tomado mais espaço do que o louvor? Há pessoas que reservam 1 hora, 40 minutos de um domingo para louvar o Senhor, achando que eu vou à casa de Deus para louvar o Senhor. Davi disse que ele estava com louvor em todo o tempo na boca dele. É lógico que Davi conversava com os seus familiares, com as pessoas, não quer dizer que ele estava o tempo todo cantando, mas esse era o tom da boca dele. Você ouviria Davi louvando e glorificando ao Senhor. Você ouviria palavras de gratidão, de louvor a Deus em todo o tempo da boca de Davi. Ele compôs várias músicas, várias canções, e parece que nas horas que ele tinha, os momentos vagos que ele tinha, ele aproveitava para cantar mais uma canção, ou para compor mais uma canção. Ele não perdia tempo reclamando, murmurando, criticando, fofocando. O Davi realmente tinha algo que saía, que fluía de dentro dele. É gostoso quando você encontra pessoas que simplesmente, quando está com ela, você percebe que alguma coisa está saindo de dentro dela, e essa coisa é coisa boa, é coisa de Deus. Há pessoas que você fica perto dela, o tempo todo que você fica ali, ela vai reclamar do marido, da esposa, do governo, do vizinho, do prefeito, vai sair no coração dela, só tem reclamação, e a boca fala daquilo que o coração está transbordando, começa a fluir. É o estilo de vida, é uma coisa que a pessoa pratica, e isso está dentro dela, é o que ela vai falar para você. Você senta para conversar com alguém que ama o futebol, e as palavras dele serão sobre futebol. Alguém que gosta de contar muitas piadas, enquanto você estiver ali, vai querer contar todo o repertório dele para você. Mas alguém que está cheio de Deus, ele vai querer falar das coisas de Deus para você. E a Bíblia diz que Davi, em todo o tempo, não tinha espaço na boca dele para murmurações, para reclamações, porque aquilo que você fala, você está profetizando sobre a sua vida. Talvez seja a hora de você mudar o som que sai da sua voz, você mudar o conteúdo do teu coração, para que ao abrir da sua voz possa sair coisas dignas de alguém que está cheio de Deus. A minha alma se gloriará no Senhor, os aflitos o ouvirão e se alegrarão. Será que é isso que as pessoas que estão à sua volta, os aflitos que estão à sua volta, será que eles se alegram quando você fala alguma coisa? O propósito do meu coração é que cada manhã, cada mensagem dessa possa trazer alegria para o teu coração, porque isso são palavras de Deus que fluem para edificar a sua vida, trazer libertação, mostrar para você que existe um mundo melhor, uma maneira melhor de viver a sua vida, existe um estilo de vida qual Deus preparou para você. Os aflitos ouvirão e se alegrarão. Engrandeceu o Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Talvez a resposta de Davi seria assim: vem comigo, vamos, eu vou te mostrar na prática. Engrandecer o Senhor comigo. O que é engrandecer o Senhor? É quando você coloca Deus no lugar onde Deus pode ser Deus na sua vida. Se o seu Deus está na Bíblia, na gaveta, guardado ali, se o seu Deus está lá na igreja no domingo, se o seu Deus está na parede pendurado,
Isso não vai trazer nenhum benefício para você. Agora, quando você engrandece a Deus, é quando você considera que a sua vida não está na mão de político nenhum, que não é um vírus que pode tirar a sua vida, não é uma doença, nem um tiro de 12, calibre 12 que vai tirar a sua vida, nem uma metralhadora descarregada em você. Nada pode tirar a sua vida se você está colocando Deus no lugar certo, porque ninguém pode te tocar se Deus não permitir. Isso só acontece pela fé. Não acontece simplesmente com um passo de mágica ou simplesmente porque está escrito na Bíblia. Isso acontece com todo aquele que coloca Deus no lugar de Deus, que diz assim: olha, Senhor, Tu és o Deus da minha vida e eu estou coberto, debaixo das Tuas asas estou seguro. Não é isso que diz o Salmo 91? Existem muitas promessas, já falei isso várias vezes aqui, muitas promessas no Salmo 91, no corpo do Salmo 91, mas no começo diz assim: isso tudo é para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não é aquele que habita no esconderijo de uma arma, não é aquele que habita no esconderijo do governo, do prefeito, aquele que habita no esconderijo da farmácia, dos médicos, não. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele tem todos os benesses que está no Salmo 91. A bênção de Deus está sobre ele, ninguém pode tocar, se essa não for a vontade e o plano de Deus para a sua vida. Ele diz assim: engrandecei ao Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Vamos exaltar o nome de Deus. Como é que exalta o nome de Deus? É começar a falar as coisas que Deus pode fazer na minha vida. Deus é isso para mim, Deus é aquilo para mim, Deus é tudo para mim. Ele é minha vida, Ele é minha bênção, Ele é a minha cobertura, Ele é o meu tudo. Eu só preciso dele para viver nessa terra, não preciso de absolutamente mais nada. Você consegue engrandecer a Deus nesse nível? Ou o seu Deus é apenas um acessório que de vez em quando você usa, de vez em quando você ora, de vez em quando você fala com ele, de vez em quando você recorre a ele? Há pessoas que confiam no poder de uma arma, e quando a pessoa não está com uma arma, e quando a arma está na cintura, muitos policiais são alvejados, são pegos distraídos, não dá tempo de pegar a arma, e eles morrem ali, porque a confiança deles, a segurança deles está numa arma. Mas quando a sua confiança não está numa arma, mas você está engrandecendo a Deus, porque é Ele quem cuida de mim, é Ele quem cuida de mim, então você vai experimentar essa vitória toda. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Simples assim. O que você fez, Davi? Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Qual é o seu temor? Davi está dizendo que ele não tinha medo de mais nada, porque está no esconderijo do Altíssimo. Quem está no esconderijo do Altíssimo tem medo do quê? Se você tem medo de alguma coisa, então você não está lá. Você não está vivendo à altura, você não está engrandecendo ao Senhor. Deus não está sendo Deus na sua vida. Olhai para Ele, sede iluminados, os vossos rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu, salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O que você quer mais? Quer uma arma? Quer um posto da polícia na frente da sua casa? Quantas vacinas você quer? O que mais que você quer? O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e traz a eles o livramento. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Olha, na verdade isso aqui parece que Davi está falando de uma utopia, parece um conto de fadas. Mas ele está falando assim, olha, provai e vede que o Senhor é bom. Versículo 8, você prova então. Não tem como você simplesmente, olha, eu quero saber tudo como é isso, para ver se vale a pena. Como eu disse ontem, ou você entra de cabeça ou você não entra. E você só descobre depois que seguiu essas diretrizes de Davi. Depois que você fez aquilo que Davi fez. Depois que você provou, agora sim eu sei. Eu sei que o Senhor é o Senhor da minha vida. Depois que você foi habitar no esconderijo do Altíssimo, aí você vai poder dizer exatamente essas palavras aqui. E talvez você ainda vai acrescentar algumas outras que Davi deixou para trás. Na experiência dele, ele colocou aquilo que estava no coração dele, aquilo que ele vivenciou. E você poderia dizer muitas outras coisas também. Eu confiei no Senhor e Ele restaurou a minha vida. Eu confiei no Senhor e Ele me livrou de todos os meus vícios. Davi está dizendo que livrou de todos os temores. Você poderia dizer, Ele livrou de todos os meus vícios.
livrou-os de todas as minhas fraquezas, de todos os meus medos, de todas as minhas debilidades. Você pode escrever o seu próprio salmo depois que você provar e ver que o Senhor é bom, depois que você considerar que Ele é Deus na sua vida. Então você vai poder escrever o seu próprio salmo e o próprio hino de louvor brotará dos seus lábios. A sua própria experiência, o seu próprio testemunho vai testificar daquilo que Deus fez na sua vida. Você pode ler depois o Salmo 34 todinho, é só bênção para você. Mas eu quero deixar esta mensagem para dizer para você que a vacina que você precisa é a confiança em Deus. Você quer experimentar isso que Davi viveu? Então saiba o caminho que ele tomou, faça aquilo que ele fez, porque esse é o propósito, é o projeto de Deus para a tua vida e para a minha vida. Eu quero orar com você neste momento. Senhor amado, em nome de Jesus, eu oro para que a mensagem do Senhor, que está chegando longe, pessoas em várias localidades do mundo, esta palavra chega, e eu oro para que as vidas e os corações aqui, Senhor, que ouviram esta mensagem, sejam alcançados com uma certeza de que existe alguma coisa que elas não estão fazendo, que precisam fazer. Que elas sintam, assim como Davi, que podem avançar um degrau a mais, experimentar tudo quanto Davi relatou aqui. Essa confiança plena, essa confiança completa, essa confiança inabalável no Senhor, que faz com que tudo isso pareça até mesmo um conto de fadas, pareça a história do Aladim, mas é muito mais do que isso, é a história do Deus vivo e todo-poderoso. E eu sei que o Senhor quer se manifestar assim, que o Senhor quer se revelar assim a todos que estão me ouvindo agora. E a minha oração, Senhor, é para que haja um apelo sendo acatado, aceito hoje. Que as pessoas que estão ouvindo esta mensagem digam: eu quero viver assim, eu quero essa vacina para minha alma, eu quero ter este relacionamento nesse nível com Deus. Se não for para ser nesse nível, eu não quero. Pessoas dizendo que não querem ser religiosas, não querem brincar de igreja, não querem brincar de religião, querem algo profundo e verdadeiro para as suas vidas. Eu oro nesta manhã, Senhor, com a certeza de que todos aqueles que de fato se dispuserem a isso, com um coração íntegro, cheios de fé, alcancem e aconteça sobre eles este milagre. Em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus. Você creia, receba hoje esta vitória. Esse é o nosso Café com Deus. Eu não sei quais são os gigantes que você tem pela sua frente hoje, quais são os seus desafios, mas eu quero saber o seguinte: qual é que será o salmo da sua vida? Qual é a música que estará fluindo dos seus lábios? Quando alguém sentar ao seu lado aflito, como será que ela vai sair? Vai sair abençoada? Vai sair restaurada, tocada pelo poder de Deus? A resposta está na tua boca. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Brilha, Jesus, mostra